Sou Manuel de Arriaga, nasci a 8 de julho de 1840, na cidade da Horta, na Ilha do Faial, nos Açores. Venho de uma família com raízes na pequena nobreza. O meu pai era um comerciante próspero e a minha mãe não tinha uma profissão específica, estava envolvida em atividades domésticas. A minha família tinha uma posição social confortável, e desde cedo, fui educada em um ambiente que valorizava o conhecimento e a cultura. Após completar os meus estudos preparatórios, parti para o continente para estudar Direito na Universidade de Coimbra, e lá, apercebi-me que estava no centro de efervescência cultural e política, era o berço de debates intensos sobre a situação política do país. Durante os meus anos de formação, fui influenciado por ideais republicanas e positivistas, que defendiam a modernização da sociedade portuguesa e a promoção dos direitos civis. A minha experiência universitária não se limitou apenas ao estudo. Envolvi-me ativamente em tertúlias e debates, onde desenvolvi a minha oratória e habilidades de argumentação. Essas interações foram importantes para o meu crescimento intelectual e político. Acredito que foi nessa época que compreendi a importância da educação como ferramenta de transformação social. Aderi às ideias republicanas, o que provocou um conflito insanável no meu pai, o que o levou a deserdar-me, deixando de me pagar os estudos. Para sobreviver e pagar a faculdade, tive de dar aulas de inglês no liceu. Após finalizar os meus estudos, exerci a minha profissão como advogado em Lisboa, abrindo o meu próprio escritório no ano seguinte à licenciatura, e continuei a dar aulas como professor particular de inglês para ajudar a sustentar a minha família. Foi esta fase de vida que me fez aproximar das questões sociais que afetavam o povo português. Surgiu em 1876, o Partido Republicano Português, criado por um grupo de intelectuais e políticos, como resposta da crescente insatisfação com a monarquia e a procura por um regime republicano em Portugal, que logo teve a minha atenção. Tornei-me por isso um membro ativo em 1880, quando participei da fundação do Centro Republicano Federal de Lisboa, um movimento com o objetivo de mostrar um caráter mais popular e mobilizar a sociedade contra a monarquia e a favor do republicanismo em Portugal. Muitos dizem que foi a partir daí que começou a minha vida política e que rapidamente me destaquei como um dos principais ideólogos e oradores do partido. A situação de muitos comerciantes e industriais estava péssima, sentiam-se desiludidos com os partidos que alternavam no poder sem dar voz ao povo, quem se deve sentir ouvido e incluído. Muitos viam em mim uma representação dos seus interesses, pois assim como eles preocupavam-me com as necessidades e os interesses do povo, foi com essa base de apoio e com a insatisfação do povo que me candidatei, em 1882, e depois de ter enfrentado um empate inicial, consegui vencer, sendo eleito deputado pela primeira vez. Foi um marco muito importante, passei a ocupar um lugar no Parlamento tendo a oportunidade de apresentar propostas legislativas e defender as minhas ideias, mas em 1884, no término do meu mandato, não fui reeleito. O facto de criticar a monarquia e a má distribuição dos recursos públicos não foi favorável para os eleitores que ainda apoiavam o regime monárquico, e as minhas iniciativas negadas contribuíram para ser visto como um mau deputado. Além disso, após a minha eleição, o cenário político em Portugal passou por transformações significativas, incluindo a reação popular ao ultimato britânico em 1890, em que o governo britânico apresentou um ultimato ao governo português, exigindo a retirada das tropas portuguesas da região de África. Portugal acabou por ceder às exigências britânicas, o que gerou um forte descontentamento na população, que viu a ação como uma demonstração da fraqueza da monarquia e do governo de D. Carlos I. Em resposta, ocorreu um levante militar no Porto, no dia 31 de janeiro de 1891, onde tomaram os passos do Conselho querendo proclamar a implantação da República, mas nada foi conseguido. A revolta foi rapidamente sufocada pelas forças leais ao governo, resultando em mortos e feridos. Eu, que também participei na manifestação, acabei por ser preso e mais tarde libertado por uma amnistia régia, uma resposta à fúria popular. O Congresso do Partido Republicano Português resultou na formação de um novo diretório, com o objetivo de revitalizar o movimento republicano e responder à crise política que o país enfrentava, e foi nesse contexto que fui eleito. Sempre acreditei que a mudança deveria ocorrer por meios políticos e não por ações violentas. No entanto, muitos dos membros, especialmente os mais radicais, não concordaram e por isso, ao longo do tempo, criou-se forçado dentro do partido, que levou a divisões. Mas apesar disso, continuei sempre a trabalhar para fortalecer o movimento republicano. Começamos a organizar e mobilizar o apoio popular, especialmente entre as classes médias e operárias, e em 1910, os republicanos, apoiados por elementos descontentes do Exército e da Marinha, conseguiram um golpe militar. Na noite de 3 para 4 de outubro, os grupos já haviam iniciado uma revolta militar em Lisboa com cerca de 2.000 homens que tomaram posições estratégicas na cidade. No dia 5, os confrontos entre as forças republicanas e as leis à monarquia chegaram. A Marinha bombardeou edifícios governamentais, enquanto os soldados monárquicos enfrentaram dificuldades devido à falta de coordenação, o que os levou a perder. E foi finalmente às 9 horas da manhã do dia 5, que José Relvas proclamou a República na varanda da Câmara Municipal de Lisboa,
Dom Manuel II e sua família fugiram do país, marcando o fim da monarquia em Portugal, e ficando conhecido esse dia como a Revolução de 5 de outubro de 1910, foi formado um governo provisório, estabelecido sob a liderança de Teófilo Braga, que implementou diversas reformas políticas e sociais. Nesse contexto, surgiram discussões sobre quem poderia ser o próximo líder da nova República. Foi então que António José de Almeida sugeriu o meu nome para a presidência. Ele acreditava que eu era um dos poucos no partido que conseguia dialogar com todos e que tinha uma imagem positiva entre os cidadãos. A proposta foi bem recebida, e a minha candidatura começou a ganhar força. Com o apoio dos republicanos moderados e da necessidade de unir todo o partido, preparei-me para enfrentar as eleições. No dia 24 de agosto de 1911, fui eleito primeiro presidente da República. A minha vitória não foi apenas um triunfo pessoal, representou também a esperança de muitos portugueses que ansiavam por um governo que realmente os representasse e trabalhasse para resolver os problemas do país. Assim, tomei posse ciente das enormes responsabilidades que me aguardavam. O meu mandato começou em meio a grandes expectativas, mas também a desafios imensos. A instabilidade política era imensa, os governos sucediam-se rapidamente e as tensões entre os republicanos eram evidentes. O país estava dividido entre aqueles que desejavam uma república forte e centralizada e outros que defendiam uma abordagem mais descentralizada e democrática. Nos primeiros anos da minha presidência, tentei promover a unidade e buscar soluções para os problemas financeiros e sociais de Portugal. No entanto, as dificuldades eram muitas. O clima político era tenso, com frequentes protestos nas ruas e reações violentas contra o novo regime. O meu governo enfrentou ainda mais desafios quando decidi chamar Pimenta de Castro para formar um novo governo em janeiro de 1915. Essa decisão revelou-se desastrosa pois ele instaurou um regime autoritário que não hesitou em reprimir opositores e suspender o funcionamento do Parlamento. A insatisfação popular cresceu ainda mais e fui forçado a resignar em 29 de maio de 1915. Saí do Palácio de Belém sem honra nem glória, triste pela forma como as esperanças republicanas haviam se desmoronado diante da realidade da política portuguesa. E foi assim que terminou a minha história como presidente. Sempre sonhei com uma república forte e unida, um objetivo fracassado. Morri dia 5 de março de 1917, desiludido, mas sempre carregarei comigo a esperança de que Portugal encontre o seu caminho em direção à verdadeira democracia e justiça social.